Graça e paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Gostaria de te fazer uma pergunta hoje. Como você se vê? Como você se enxerga? No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 17, olha só a maneira como Samuel vai repreender o rei Saul. Diz assim, ó, nos 17: Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Olha só, sendo tu pequeno aos teus olhos, olha só a maneira como o rei Saul se enxergava, né? Se via como uma pessoa pequena, como uma pessoa limitada, como uma pessoa de poucos recursos, né? E o mais importante é a forma como você se vê do que a forma como os outros lhe vê, né? Por quê? Porque estamos o tempo todo, continuamente, pensando em qual é a imagem que estamos externando, como as pessoas nos vê, né? Mas o nosso pior inimigo é aquele que convive diariamente conosco, né? Nossa própria alma, a qual devemos resistir todas as vezes que ela quer se impor, né? Porque sabemos que fomos chamados para fazer a vontade do Senhor. E foi exatamente isso que Jesus fez, né? Ele não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 23, diz assim, ó: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6, 23. Então, não vemos, uma frase de um autor desconhecido diz assim, ó: não vemos as coisas como são, e sim como somos. Por exemplo, se somos pessoas negativas, veremos tudo de maneira negativa. Agora, se formos pessoas, né, que tudo vê a possibilidade de melhorar, de ficar, de ser renovado, aí nossos olhos são bons, né? Então devemos estar o tempo todo nos observando, olhando para nós mesmos, né? Porque muitas das vezes a baixa estima nos impede, né, de enxergar algum potencial dentro de nós mesmos, né? E muitas das vezes a gente vai sendo levado, né, pelas circunstâncias que o mundo nos impõe, nos coloca, né? É como aquela história de um biólogo, né, que fez experimento com um sapo. Ele colocou uma panela quente sobre o fogão e esquentou a água e jogou um sapo dentro, e o sapo imediatamente deu um salto para fora. Agora ele colocou no segundo experimento uma panela de água e o sapo dentro da panela, e ele ia aumentando o fogo aos poucos e a água esquentando aos poucos, e o sapo não percebeu que a água estava esquentando. E o que é que aconteceu? Ele acabou morrendo. E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida, né? Não percebemos que a água está esquentando, que a situação está piorando, que muitas das vezes as próprias circunstâncias nos cegam, né? Nos impede de enxergar o horizonte, mas devemos perceber. Quero te fazer outra pergunta. Qual é a temperatura que está a tua água? Será que você não está percebendo as circunstâncias que estão ao teu redor? Será que você já perdeu a sensibilidade? Porque certa vez eu vi um pregador dizendo que não podemos ser insensíveis a duas coisas. Primeiro, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Segundo, aos nossos próprios pecados. Devemos estar o tempo todo, assim como o apóstolo Paulo fala, examinando a nós mesmos, né? Vendo como o próprio rei Davi orava, né, diante de Deus. Ele dizia: se há algum caminho mau, retira, Senhor, tira. Essa deve ser a nossa oração diária, né? Porque estamos o tempo todo sendo provados, tentados, recebemos
todo tipo de informações negativas e como nós estamos reagindo a isso tudo. Essa é a palavra que eu quero te deixar hoje. Que Deus te abençoe, que o Senhor venha abrir os olhos do teu entendimento, venha fazer de ti um instrumento poderoso nas mãos dele, e que em nome de Jesus você possa vir a ser uma voz para aquele que não tem voz, uma resposta de Deus para essa geração. Fique na paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Graça e paz.